Oi, gente, bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. Estamos finalizando a 37ª semana de lives consecutivas de leitura de livros e hoje, a gente nunca faz live dia de sábado, mas hoje nós estamos aqui fazendo, por quê? Porque a gente está finalizando esse livro e eu não queria deixar ele para segunda-feira, eu queria terminar ele logo para na segunda começar outro livro. E nós leremos já aqui o capítulo 18 e nós vamos fazer um breve resumo aqui do que foi dito nesses, acho que foram 4 semanas, gente, 4 semanas de lives desse livro aqui, A Única Coisa, de Gary Kelly e Jay Papasan. Esses autores incríveis que nos ensinaram muitas coisas sobre prioridade, sobre foco, sobre saber aquilo que você faz no seu dia, que está te linkando com o seu futuro, com o seu sucesso, com aquilo que você quer para a sua vida. Mas daqui a pouco a gente fala dele. Eu quero, antes da gente iniciar a leitura do livro, deixa eu enviar aqui, né, gente? Como de costume, como de praxe, enviar o aviãozinho aqui para algumas pessoas. Hoje é sábado, eu nem sei, gente, se vai entrar alguém aqui na live, mas a gente envia e a gente, quem faz uso aqui do Instagram, sabe o quanto tá difícil você divulgar seu trabalho, gente. Muito difícil. Desafiador. Se você quer usar uma outra palavra, está desafiador. Porque o nosso querido Instagram, ele não está entregando, queridas. Eita, ó. Ainda tá bugando aqui ainda. Enfim, enviei aqui para algumas pessoas. Deixa eu abrir meu bloco de notas. Talvez hoje surja algum insight aqui. O último insight do livro. Eu tenho aqui um bloco de notas onde eu anoto todos os insights. Não são frases do livro, tá, gente? São frases minhas que surgem aqui na live. Então, assim, eu posso dizer que são minhas frases. Certo? Hoje é dia 22 de março. O sustento que precisamos e podemos oferecer. Então, Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Êxodo 17:12. Bom dia, seja bem-vinda. Estamos iniciando, acabei de enviar os aviãozinhos, as pessoas vão entrar aí aos poucos. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, foi atacado pelo exército dos amalequitas. Moisés então ordenou que Josué liderasse a batalha para proteger os israelitas, enquanto ele ficaria no alto de uma colina, segurando o bordão de Deus. Desde que Moisés permanecesse com as mãos erguidas aos céus. Josué e o exército de Israel superavam os inimigos, mas quando aquele abaixava os braços, os israelitas ficavam em desvantagem. Por isso Moisés precisou da ajuda de Arão e Ur. Na verdade, quando ele abaixava os braços, os israelitas ficavam em vantagem. Por isso Moisés precisou da ajuda de Arão e Ur para enfrentar o cansaço,
até que o povo de Deus saísse como vencedor. Esse relato me fez lembrar da importância dos intercessores. Além da presença do Espírito Santo e das Escrituras, eles nos ajudam a manter a fé, a perseverança, força e esperança durante os momentos de batalha. Suas orações completam as nossas, formando uma rede de apoio espiritual que fortalece e encoraja durante os tempos difíceis. Diante dessa preciosa verdade, não devemos hesitar em pedir ao Senhor pessoas que nos suportem em oração, já que há cargas que não temos que levar sozinhos. Em contrapartida, em outro aspecto dessa verdade, vem à tona quando nós nos tornamos as intercessoras daqueles que nos cercam. Ao clamarmos por nossos irmãos e irmãs, temos... Bom dia, William. Bom dia, Nick. Não sei se o William ainda está aqui. Temos... Cadê? Temos a garantia de que nosso posicionamento surtirá efeito, não da maneira como esperamos, mas conforme a vontade divina que é soberana. Esteja sempre conectada com o Senhor por meio de um clamor constante. Ore por intercessores em sua vida, mas seja você uma intercessora e amiga fiel também. Batalhe em favor de seus amigos, familiares, da Igreja de Cristo, da nossa nação, dos órfãos e todas as outras pautas que Deus colocar em seu coração. Entenda o momento correto de ser Moisés e de ser Arão e Ur. Interessante o texto de hoje, que fala daquela passagem, né, em que os israelitas estavam em guerra com os amalequitas, e enquanto as mãos de Moisés estavam para o alto, o povo de Deus avançava e ganhava, né? E quando as mãos dele baixavam, né, os amalequitas tinham vantagem. Então, Arão e Ur eram os intercessores de Moisés, eram aqueles que estavam apoiando Moisés nesse projeto aí, nessa batalha. E o resultado disso não foi só para Moisés, ou para Arão, ou para Ur, era para um povo. Então a sua intercessão, a sua oração também vai resultar, vai respingar, vai alcançar multidões. Assim como tem alguém orando e intercedendo por você, seja você também intercessora de alguém. Então essa é a palavra de hoje. Seja você intercessora de alguém e ore por aqueles que estão intercedendo por você. Olha que interessante. Então, foi hoje o devocional, tá? Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Você encontra na loja Cairós. Ok? E aí, gente, estamos finalizando aqui o livro A Única Coisa. Hoje é o último capítulo. É igual novela mexicana, né? Hoje é o último capítulo, cenas finais desse livro extraordinário. Ah, tá bom. Tá aqui dando um apoio, né? Sempre. Papel colorido, representado aí por Verônica Souto. Que nesse projeto aí que eu creio que as coisas vão acontecer, né, minha amiga? As coisas vão acontecer. Gente, o que eu quero dizer? A leitura desse livro, dessa vez, foi maravilhosa para mim, foi muito esclarecedora. Como eu disse, eu já li esse livro para fazer o meu TCC, mas dessa vez, com o conhecimento que eu tenho hoje, os recursos que eu tenho hoje da leitura, foi muito importante para mim, muito libertador, sabe? A questão de entender melhor o livro, a proposta do livro. E esses últimos capítulos aqui, que falou, o capítulo 15, né? Acho que é o capítulo 15, que falou dos ladrões
Deixa eu ver aqui. Foi o 15? Não, acho que foi 17, capítulo 17, que falou dos ladrões, medo do caos. O que é o medo do caos? Eu vou dar uma explicadinha nisso aqui, que é os 4 ladrões da nossa produtividade. A incapacidade de dizer não. A gente pôde entender, não só nesse livro, mas acho que em uns 3 ou 4 livros que nós lemos, Poder da Ação, vários, que o não posiciona, o não te posiciona. Aprenda a dizer não, diga mais não do que sim, sabe? Então a gente precisa entender que o não é um posicionamento. Não é dizer não por maldade, não é dizer não por egoísmo, não, é dizer não porque não é o momento daquilo na sua vida que você precisa aprender a dizer sim para você. Então, a incapacidade de dizer não é um ladrão. O medo do caos. Quando você está focado em uma coisa, algumas outras coisas vão ficar meio bagunçadas. É sobre isso. Algumas outras coisas vão ficar bagunçadas. Mas não tenha medo de viver esse caos. Porque você está focado em um objetivo. Então, muitas vezes, isso é normal. Algumas outras áreas, alguns cômodos, algumas coisas na sua vida vão ficar parecendo que está um caos, porque você está focado naquilo que você quer, no resultado que você quer. Maus hábitos de saúde é um ladrão. Você não cuida do seu corpo, você não cuida das suas emoções, você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não sai do sedentarismo. Como que você vai ser produtiva se você não cuida do seu corpo? É isso. E o quarto, o ambiente que não apoia os seus objetivos. O ambiente onde você está. As pessoas com quem você está conectada não condizem para o lugar que você está indo. As pessoas, a convivência, a fala, os costumes, a rotina. Eu quero ser uma pessoa saudável agora, né? A Verônica passou aí por um susto, questão de saúde. E agora ela está focada em quê? Em não comer açúcar, em fazer atividade física todo dia, tenha sol, tenha chuva, esteja aqui em Belford Roxo ou para onde ela vai, acho que é Urca, não sei, o outro bairro. Não importa, ela vai fazer a atividade física dela, tá viajando ou não tá, é feriado ou não, tá fazendo alguma coisa. Por quê? É implementar um estilo de vida. E existem pessoas que não vão com você. E tá tudo bem. Só que você não vai deixar de ir por causa delas. Você não vai deixar de se alimentar porque todo mundo come pudim de sobremesa. Não. Eu vou lá na cesta lá de frutas e vou pegar uma banana, vou chupar uma laranja, porque aí sim é a minha sobremesa. É um estilo de vida. São escolhas. E aos poucos, com o seu posicionamento, as pessoas vão respeitar isso. Vão respeitar, não, caramba, ela está caminhando ali para o que ela quer como objetivo. E ainda que não estejam vendo, tá, gente? Porque às vezes o que deixa a gente frustrado é que as coisas parecem que não estão acontecendo. Parece. Mas vamos lá. Capítulo 18, o último capítulo do livro A Única Coisa. Você encontra esse livro na Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ. Essa papelaria que é organizada, gerida aí pela Verônica Souto. A gente tem essa parceria aí, eu acho que é 6 meses, mais ou menos. Eu tenho até que organizar minhas ideias. Ontem eu ia fazer isso em relação ao papel colorido, os livros que eu já li. Eu gosto de ter isso escrito, eu gosto de ter isso documentado, né? A conforme aflora demais. E é uma parceria muito linda do céu, que eu posso dizer isso. Não sei até quando
Isso não importa pra gente, até quando Deus disser, acabou, agora cada uma vai pro seu lado e tá tudo bem, a gente com certeza vai colher os frutos disso aí, já estamos colhendo. Então, se você quer adquirir o seu livro, você que é meu seguidor, você que está aqui no Instagram, no YouTube, vai assistir depois, é só ir lá no Instagram, @papelcoloridorj, começa a seguir, esse é o primeiro passo, começa a seguir, tá? Vai ter o clube do livro aí, o clube do livro, onde a Verônica Souto vai estar dando suporte na leitura de livros, já tem o livro selecionado, escreve aí, Verônica, se você puder, qual é o livro que vai ser lido, vai ser a partir de abril. Eu vou ter uma participação nesse clube do livro, vou levar para as pessoas que entrarem no clube do livro um diagnóstico sobre o perfil do leitor. Para que serve isso, Sandro, o perfil do leitor? Você se autoconhecendo, sabendo qual é o seu perfil do leitor, você vai poder escolher o livro certo para você. Então, assim, é algo libertador você se conhecer. Autoconhecimento, gente, está em tudo quanto é lugar. Ah, Sandra, até para eu comprar um livro? Sim, meu amor. Até para você comprar um livro, você precisa de autoconhecimento, você precisa se conhecer. Porque senão você vai pela cabeça dos outros, pela opinião dos outros, pela necessidade do outro. A necessidade do outro não é a mesma que a sua. Isso é muito importante. Então, tudo isso você aprende quando você identifica o seu perfil do leitor, e eu vou estar falando disso dentro do Clube do Livro, que a Verônica Souto está idealizando aí, enquanto papel colorido, né? É um projeto de Verônica Souto, mais papel colorido, que é essa papelaria aí que eu tenho certeza que vai crescer muito, muito. Nós vamos levar muito a cultura do livro, a cultura da leitura para as pessoas, em vários ambientes, escolas, igrejas. Quantas igrejas as pessoas estão ali, mas têm a mente travada, para não falar outra coisa, entendeu? Mas vamos libertar isso daí, vamos libertar o conhecimento. A Jornada, capítulo 18 do livro A Única Coisa, de Gary Kelly e Jay Papasan. Para realizar mesmo a jornada mais difícil, basta um passo de cada vez, mas precisamos continuar andando. Provérbio chinês. Um passo de cada vez pode parecer um clichê, mas não deixa de ser verdadeiro. Não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama A Única Coisa. Quero que você feche os olhos e imagine sua vida o mais grandiosa possível. Tão grandiosa quanto você jamais ousou sonhar e mais ainda, imaginou. Agora abra os olhos e preste atenção. Tudo que você está vendo, você tem condições de avançar na direção certa para chegar lá. E quando o que você busca for o mais vasto que consegue visualizar, você estará vivendo a maior vida possível. Viver com grandeza é simples assim. Vou lhe contar como fazer isso. Anote seus rendimentos atuais. Tanto faz, escolha um número, multiplique seus rendimentos. Não, perdão, volta aqui. Vou lhe contar como fazer isso. Anote seus rendimentos atuais. Depois multiplique por um número qualquer. 2, 4, 10, 20, tanto faz. Escolha um número, multiplique seus rendimentos por ele e anote o número novo. Olhando para ele e ignorando se você está com medo ou empolgado, pergunte a si mesmo: minhas ações atuais vão me levar até esse número em 5 anos? Se a resposta for positiva, continue dobrando o número até que elas não levem mais. Se então você fizer com que suas ações combinem com sua resposta, você estará vivendo grandiosamente. Bom, eu só uso os rendimentos pessoais como exemplo. Esse pensamento pode se aplicar à sua vida espiritual,
ao seu condicionamento físico, aos seus relacionamentos, às suas realizações na carreira, ao seu sucesso nos negócios ou qualquer outra coisa que seja importante para você. Quando você levanta os limites do pensamento, expande os limites da sua vida. Só quando consegue imaginar uma vida maior, você pode ter esperança de alcançar. Se você não pensa, você não vai alcançar. Tem um versículo em Provérbios 23, acho que é 23, 7, diz assim: assim como tu pensas, tu és. Pensou, se você pensou, é capaz de realizar. Pensou, imaginou, o seu cérebro consegue alcançar, ele consegue te ajudar a alcançar. O desafio é que viver a maior vida possível exige que você não somente pense grande, mas que também realize as ações necessárias para chegar lá. É aquilo que eu falei desde o início da leitura deste livro. Não adianta ter metas se você não criar um plano de ação. Se você tem dificuldade em criar um plano de ação, quando acabar a live aqui, me procura, gente. Me procura. Eu realizo uma sessão estratégica de alinhamento de metas e plano de ação. Você sai da sessão sabendo aonde você está na vida, sabendo seus pontos fortes, sabendo seus pontos de melhoria, tendo uma meta e traçando um plano de ação. Tudo isso acontece em uma única sessão. Sandra, mas eu posso continuar depois? Pode e deve. Mas se você não quiser, não tiver condições, não quero, não tem paciência, uma única sessão já vai te dar direção do que fazer. Eu tenho relatos de pessoas, ontem mesmo no grupo que a gente tem lá, do ecossistema, pessoas que já fizeram sessão comigo, participaram do café, participaram da roda de leitura, do desafio 21 dias, estão nesse grupo do ecossistema. E ontem eu lancei, né, uma promoção lá do desafio 21 dias que vai começar segunda-feira. E uma das pessoas falou, ela tinha sonhos engavetados só porque ela já está com 42 anos. Ah, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos e ela já tinha engavetado um sonho. Gente, em uma única sessão, ela desengavetou esse sonho, já se matriculou, não vou falar, mas já se matriculou e está trilhando um novo caminho, que é segredo ainda. Tá entendendo? O poder de uma sessão. E aí a primeira coisa que a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem dinheiro para ir no shopping, comer uma pizza, beber uma Coca-Cola e engordar. Tem dinheiro para comprar algo que você às vezes não está precisando, mas não quer investir em conhecimento e autoconhecimento. Ah, gente, por favor. Eu sei, porque eu já fui essa pessoa. Eu sei porque quando eu paguei a minha primeira imersão de inteligência emocional, eu tive dor de barriga. Quando eu fui na pandemia, que eu me matriculei na formação em coaching, estava na promoção na pandemia. E aí era a minha oportunidade. E eu tive que confiar na atendente e passar todos os meus dados para ela conseguir aumentar o limite do meu cartão. Eu passei meu CPF, passei tudo para a menina. E aquilo me deu uma dor de barriga, eu passava mal, eu suava frio. E meu marido, calma, tu vai ter um troço, confia, é a oportunidade. Eu confiei na menina, eu sou grata a ela. Ai, o nome dela. Eu sei que o sobrenome é França. Acho que é Patrícia França o nome dela. Eu sou grata a essa garota até hoje. Por ela ter me atendido com tanto carinho, não ter desistido de mim, uma pessoa tão chata, tão cheia de regras que eu era. Porque eu ainda não tinha me libertado de todas as crenças, gente. Minha oportunidade. Então, às vezes, você está perdendo a oportunidade. Porque você não consegue colocar a mão no bolso e investir no que você precisa. Resultados extraordinários exigem foco reduzido. O que é isso?
Foco reduzido você vai, afunilando ali, até você, a pessoa que vai atirar, né, um atirador de elite, geralmente dos comandos aí da polícia, do BOP, sei lá. O alvo, a pessoa tá ali num prédio e tal, o alvo é amplo, mas ela quer focar em quem? Na pessoa. Então ela vai, fecha os olhos e, na mira. Assim tem que ser a nossa trajetória, a nossa vida, o nosso sonho, a nossa meta. Então você tem que aprender a dizer não, você tem que se posicionar, você tem que entender que em alguns momentos você vai ter que até mesmo magoar algumas pessoas, porque as pessoas ficam magoadas com a gente. Fulano, vamos sair. Não, olha só, vou estudar para o concurso, eu tô me dedicando a um projeto, eu não vou porque vocês vão comer besteira, eu não quero comer, eu tô no início de um novo estilo de vida, é difícil para mim dizer não, ver ali a sobremesa e não conseguir e ser firme para não comer. Então você vai ter que dizer não. Reduzir o foco máximo possível simplifica o pensamento e cristaliza o que você precisa fazer. Não importa quão grande você possa pensar, quando sabe aonde vai e recua até pensar na primeira coisa necessária para chegar lá, você sempre descobre que ela começa com algo pequeno. Há anos eu queria ter uma maneira no meu terreno. Uma macieira no meu terreno. Por acaso, não é possível comprar uma totalmente adulta. Minha única opção era comprar uma pequena e cultivá-la. Eu podia pensar grande, mas a única opção era começar pequeno. Fiz isso e 5 anos depois tínhamos maçãs. Mas como eu pensei o mais grandioso que podia, adivinhe só. Isso mesmo, não plantei só uma e hoje temos um pomar. Sua vida é assim, você não recebe uma totalmente amadurecida. Recebe uma vida pequena e a oportunidade de cultivá-la, se quiser. Se você pensar pequeno, sua vida provavelmente permanecerá pequena. Pense grande e sua vida terá chance de crescer. A escolha é sua. Quando você escolhe uma vida grande, por padrão, terá de começar pequeno para chegar lá. Lembra do dominó? Que o livro fala sempre disso aqui? É um dominózinho pequeno, uma peça pequena que encosta na outra que é maior que ele, que encosta na outra que é maior que ela, que encosta na outra. Quando você vai ver, você já derrubou uma peça de dominó do tamanho da Torre Eiffel. Não existe nada garantido, mas sempre há alguma coisa, uma coisa que importa mais do que todas as outras. O que o livro nos ensina é: faça aquilo que é mais importante. Faça o que mais importa. Comece pelo que é mais importante na sua vida. Dê importância ao que é mais importante. Não estou dizendo que só haverá uma coisa, nem mesmo que é a mesma coisa para sempre. Estou dizendo que em qualquer momento determinado só pode haver uma única coisa. E quando essa única coisa está alinhada com o seu propósito e se acomoda no topo das prioridades, ela será a única coisa mais produtiva que você pode fazer para lançá-lo na direção do melhor que você pode ser. Ações se desenvolvem a partir de ações. Hábitos se desenvolvem a partir de hábitos. Sucesso se desenvolve a partir de sucesso. A peça certa do dominó derruba outra e mais outra. Plano de ação. O que ele está dizendo aqui? Tenha um plano de ação. Saiba o que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer amanhã, que não necessariamente o que você tem que fazer hoje vai ser a mesma coisa que você vai ter que fazer amanhã, mas ambas as coisas vão te conduzir para a sua meta fim, para o seu objetivo, para o seu sucesso. É sobre isso. Deixa eu sublinhar isso aqui que eu achei interessante. Ações se desenvolvem a partir de ações.
Hábitos se desenvolvem a partir de hábitos. Sucesso se desenvolve a partir de sucesso. A peça certa do dominó derruba outra e mais outra. Assim, sempre que você desejar resultados extraordinários, procure a ação alavancada, que dará início a uma derrubada de dominós. As grandes vidas surfam na onda poderosa das reações em cadeia e são construídas sequencialmente, o que significa que quando você está mirando no sucesso, não pode simplesmente saltar para o final. O extraordinário não funciona assim. O conhecimento e o ímpeto que crescem à medida que você vive a única coisa a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, são o que lhe dá a capacidade de criar uma vida extraordinária. Mas isso não acontece do nada, você precisa fazer acontecer. Faça acontecer. Só quem se arrisca a ir longe demais pode descobrir até onde é possível ir. Eliot. Certa noite, um velho índio, Cherokee, contou ao neto sobre uma batalha que acontece dentro de todas as pessoas. Ele disse: meu filho, a batalha acontece entre dois lobos dentro de nós. Um é o medo. Ele carrega ansiedade, preocupação, incerteza, hesitação, indecisão e inação. O outro é a fé. Ele traz calma, convicção, confiança, entusiasmo, decisão, empolgação e ação. Então, deixa eu colocar aqui. Medo versus fé. O menino pensou por um momento e perguntou humildemente: que lobo ganha? O avô respondeu: aquele que você alimentar. A jornada em direção aos resultados extraordinários será construída acima de tudo sobre a fé. Só quando tiver fé no seu propósito e em suas prioridades, você buscará a sua única coisa. E assim que tiver certeza de que a conhece, você terá a força pessoal necessária para superar qualquer hesitação em realizá-la. Em última instância, a fé leva à ação. E quando agimos, evitamos a própria coisa que poderia solapar ou desfazer. Deixa eu só pegar esse exemplo, esse significado aqui exato. Solapar. Solapar. Abalar os fundamentos, minar. Eu vou escrever porque não é uma palavra muito comum para mim, tá, gente? Solapar. Abalar os fundamentos, minar. Sandra, tá anotando aonde? Eu sugeri no início da leitura desse livro, na metade, na verdade, pra gente ter um bloquinho de anotações, onde a gente possa anotar novas palavras, tá? Então, assim, a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário. Leitura é isso, gente. São insights, são viradas de chave, são mentorias, vocabulário, solapar, minar, abalar os fundamentos. Esse livro aqui eu aprendi atarantadas, confusas ou desorientadas, esfalfar, cansar-se, fadigar-se, retesado, que se esticou, tenso, deixe de ser retesada, deixe de ser tensa. Antolhos eu já sabia, eu só não lembrava. Vizir, que é um ministro, conselheiro, ajudante, isso aqui é um dialeto, né, da língua persa, tá?
Então é isso, gente. Livro, né? Livros. Solapar ou desfazer tudo o que trabalhamos. Quer dizer, ó, então vamos lá. Evitamos a própria coisa que poderia minar ou desfazer tudo porque trabalhamos. O arrependimento. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. As pessoas percebiam tarde demais que a felicidade era uma escolha. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Deixavam de dedicar aos amigos o tempo e o esforço que mereciam. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Boca fechada e sentimentos trancados pesavam demais. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Tempo demais gasto para ganhar a vida e não para criar uma vida gerava um remorso demais. Por mais difíceis que fossem esses arrependimentos, um deles se destacava. O arrependimento mais comum era: eu gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Sonhos realizados pela metade e esperança não realizadas. Esse era o arrependimento número 1 expressado pelos que estavam morrendo. Como disse Ware, a maioria das pessoas não tinha realizado nem metade de seus sonhos e precisava morrer sabendo que isso se devia às escolhas que haviam feito ou não. As observações de Brown e Ware não são apenas dela. Na conclusão da sua pesquisa meticulosa, Dilovitch e Medvec escreveram em 1946: quando as pessoas olham para trás, as coisas que geram maior arrependimento são as que elas não fizeram. As ações das pessoas podem ser inicialmente problemáticas. Suas inações é que lhes provocam um sentimento de arrependimento mais duradouros. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque ainda que você erre em alguma escolha, você tem a opção de fazer algo e consertar aquilo. Então, por que a inação, quer dizer, deixar de agir, é o maior fator de arrependimento? Porque a inação, a falta de ação, ela pode consertar determinadas coisas. E às vezes você nem faz novas coisas e nem conserta as coisas por falta de ação. Olha que interessante. Então, a partir de hoje, a partir da leitura desse livro, não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, ou aquilo que precisa ser feito, para que no leito de morte, no momento final de reflexão, você não se arrependa daquilo que não fez. Honrar nossas esperanças e buscar uma vida produtiva através da fé em nosso propósito e em nossas prioridades é a mensagem dada por nossos anciãos, vinda do ponto de vista mais sábio que eles jamais terão. Chega sua mensagem mais clara. Nada de arrependimentos. Assim, lembre-se todos os dias de fazer o que é mais importante por você. Lembre-se de fazer todos os dias o que é mais importante para você. Quando você sabe o que é mais importante, tudo faz sentido. Quando você não sabe o que é mais importante, qualquer coisa faz sentido. As melhores vidas não são vividas desse modo. O sucesso é um trabalho interior. Então, como viver uma vida sem arrependimentos? Do mesmo modo como se inicia a jornada para os resultados extraordinários, com propósitos, prioridade e produtividade, sabendo que o arrependimento deve e pode ser evitado, com sua única coisa no topo da mente e no topo da programação, com um único primeiro passo que todos podemos dar. Acredito que o melhor modo de compartilhar isso é com uma história. Certa noite, um menino pulou no colo do pai e disse baixinho:
Pai, a gente não passa muito tempo junto. O pai, que amava intensamente o filho, soube no fundo do coração que isso era verdade e respondeu: Você está certo, e sinto muito, mas prometo que vou compensar. Como amanhã é sábado, por que não passamos o dia inteiro juntos? Só você e eu. Era um plano, e naquela noite o menino foi para a cama, com um sorriso no rosto, visualizando o dia seguinte, empolgado com as possibilidades de aventuras com o pai. No dia seguinte, o pai acordou mais cedo do que o usual. Queria garantir que ainda conseguiria aproveitar o ritual da xícara de café com o jornal da manhã antes que o filho acordasse, animado e pronto para sair. Perdido em pensamentos enquanto lia a sessão de negócios, foi apanhado de surpresa quando, de repente, o filho puxou o jornal para baixo e gritou cheio de entusiasmo: Pai, acordei, vamos brincar. Apesar de empolgado por ver o filho e ansioso por começarem um dia juntos, o pai se pegou sentindo culpa por desejar só mais um pouquinho de tempo para terminar a rotina matinal. Revirando rapidamente o cérebro, encontrou uma ideia promissora. Pegou o filho, deu-lhe um abraço enorme e anunciou que a primeira brincadeira seria montar um quebra-cabeça e que quando ele terminasse, iriam brincar lá fora pelo resto do dia. No começo da leitura do jornal, ele tinha visto um anúncio de página inteira com uma imagem do mundo. Encontrou-a rapidamente, rasgou-a em pedacinhos e espalhou na mesa. Encontrou uma fita adesiva para o filho e disse: Quero ver com que rapidez você monta esse quebra-cabeça. O menino partiu entusiasmado para a tarefa, enquanto o pai, confiando que havia ganhado um tempo extra, se enterrou de novo no jornal. Em questão de minutos, o menino puxou de novo o jornal do pai e anunciou-lhe com orgulho: Acabei, pai. O pai ficou perplexo, porque o que estava à sua frente, inteira, intacta e completa, era a imagem do mundo. Ainda de volta, como no anúncio, sem nenhum pedaço fora do lugar, com um misto de orgulho e espanto, o pai perguntou: Como você conseguiu fazer isso tão depressa? O menino riu. Foi fácil, pai. No início eu achei que não ia conseguir e pensei em desistir, de tão difícil que era, mas aí deixei um pedaço cair no chão. E como é uma mesa com um tampo de vidro, quando eu olhei para cima, vi que do outro lado tinha foto de um homem. Isso me deu uma ideia. Quando montei o homem, o mundo se encaixou. Ouvi essa narrativa pela primeira vez quando era adolescente e nunca esqueci. Eu sempre recontava mentalmente essa história, que acabou virando um tema central na minha vida. O que me impressionou não foi o problema aparente que o pai tinha para equilibrar a vida, apesar de eu ter entendido isso. O que me pegou e ficou comigo foi a solução inspirada do filho. Ele decifrou o código mais profundo, uma abordagem mais simples e mais direta da vida, um ponto de partida para qualquer desafio que enfrentamos, pessoal e profissional. A única coisa que todos precisamos entender, se quisermos alcançar resultados extraordinários no nosso maior nível possível, indubitavelmente, inquestionavelmente, o sucesso é um trabalho interior. Monte a si mesmo e o mundo vai se encaixar. Quando você eleva propósito à sua vida, sabe quais são as suas prioridades e alcança grande produtividade na prioridade mais importante de cada dia, sua vida faz sentido e o extraordinário se torna possível. Todo sucesso começa dentro de você. Você sabe o que fazer, sabe como fazer. Seu próximo passo é simples. Você é a primeira peça do dominó. Ai, gente, é por isso que eu escrevi caraca aqui, ó, quando eu li, ó.
eu escrevi: caraca, eu sou a primeira peça do dominó da minha vida. Anote isso aí. Eu sou a primeira peça do dominó da minha vida. Tudo começa a partir de mim. É a minha vida, então tudo começa a partir de mim. As minhas escolhas, o ambiente em que eu estou inserida, as minhas amizades, as minhas ferramentas, o meu conhecimento, o meu autoconhecimento, o meu tempo, a gestão do meu tempo, o cuidado com o meu corpo, a busca pela minha vida espiritual. Tudo vai começar por mim, tudo. As minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos. Descubra por onde começar. Descubra o equilíbrio para começar. E esse foi o capítulo 18, gente. Maravilhoso! Aí tem uma parte aqui, colocando em prática. A gente tem um tempinho, eu vou ler aqui. Não existe fartura no adiamento. William Shakespeare. Colocando em prática. E agora? Você leu o livro, entendeu, está pronto para alcançar resultados extraordinários. O que você faz então? Como se conecta a única coisa do mundo mais poderoso possível? Vamos recapitular as ideias centrais do livro e considerar maneiras de pôr a única coisa em prática agora mesmo. Em nome da brevidade, vou encurtar a pergunta de foco. Portanto, não se esqueça de acrescentar no fim de cada pergunta o trecho, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Vou marcar isso aqui. Brevidade é uma palavra tão bonita, né, gente? É de breve. Eu sei que é de breve. Não vou olhar lá. Brevidade. Então vamos lá. Sua vida pessoal. Deixe a única coisa trazer clareza para as áreas fundamentais da sua vida. Aqui vai uma breve amostra. Qual é a única coisa que posso fazer esta semana para descobrir ou afirmar o propósito da minha vida? Aí você completa. De modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Qual a única coisa que posso fazer em 3 meses para alcançar a forma física que desejo? A única coisa. O que eu preciso fazer? Aí ele vai dando aqui por áreas, tá? Então, vida pessoal. Aí, família, ó. Use a única coisa com sua família para ter experiências divertidas e recompensadoras. Algumas opções. Qual é a única coisa que podemos fazer esta semana para melhorar o nosso casamento? Qual é a única coisa que podemos fazer toda semana para passar mais tempo de qualidade em família? De modo que... Não. Você tem que completar. Qual é a única coisa que podemos fazer esta noite para ajudar nas tarefas escolares do nosso filho? Você consegue entender que para todas as áreas da vida, para todos os problemas, para todas as circunstâncias, a solução está... Gente, isso aqui é a chave para a solução dos teus problemas. Presta atenção, acho que eu já até escrevi isso aqui. Eu até escrevi ali de outra forma. A solução dos seus problemas não são as respostas. Às vezes, olha só, a gente está buscando resposta. Senhor, me dá a resposta. Senhor,
Fala comigo. Eu tô falando de mim, tá? Tô falando que Deus tá me dando agora. Senhor, me dá a resposta. Me dá a resposta. Senhor, me dá um sinal. E Deus deve estar perguntando assim, mas do quê? Qual é a pergunta? Sabe aquele personagem que tinha na Praça Nossa? Que imitava o... Ai, esqueci. Cola a pergunta. Segura a laninha. Cola a pergunta. Era um argentino. Deus está perguntando assim, mas tá, a Nick, Verônica, Sandra, fulana, ciclana, beltrana, qual a pergunta? Faça a pergunta, porque a chave está nas perguntas. A chave está na pergunta. A resposta é só consequência. A chave está na pergunta. É isso. Você consegue entender isso? Olha a chave que esse livro traz pra gente. A chave da sua vida, da resolução dos seus problemas, está na pergunta. Pare de ficar buscando respostas prontas. Anota isso aí. Pare de buscar respostas prontas. Faça perguntas. Faça perguntas. Gente, vocês estão entendendo? Cadê vocês? Foram arrebatadas? Estão entendendo? Às vezes a gente quer as respostas prontas, até mesmo de Deus. E Deus está ali assim, ó. Ei, faça a pergunta. A pergunta certa. Porque a pergunta... Outro insight. A pergunta revela seu nível de consciência em relação à sua vida. É a pergunta que vai revelar o seu nível de consciência e autoconhecimento sobre a sua vida. Nível de consciência e autoconhecimento. Autoconhecimento em relação à sua vida. Tô impactada. Isso aqui a gente pegou agora aqui, tá? Os insights. Saiba que estou dando apenas exemplos. Caso se apliquem a você, ótimo. Se não, use-os para instigá-lo a encontrar as áreas importantes que você pode explorar. Aí tem o trabalho. Põe a única coisa para funcionar, levando sua vida profissional ao nível máximo, ao próximo nível. Aqui vão alguns modos de começar. Qual é a única coisa que posso fazer hoje para completar meu projeto atual antes do prazo? Qual é a única coisa que posso fazer este mês para produzir um trabalho melhor? Qual é a única coisa que posso fazer antes da minha próxima avaliação para conseguir o salário que desejo? Sua equipe de trabalho. Em qualquer reunião, pergunte qual é a única coisa que podemos realizar nesta reunião e ainda terminar cedo. Ao montar sua equipe, pergunte qual é a única coisa que posso fazer nos próximos 6 meses para encontrar e desenvolver talentos incríveis. Gente, você não está entendendo, não. Lembrando que são apenas exemplos para levá-los a pensar nas possibilidades. E assim como acontece na sua vida pessoal, quando você tiver decidido o que mais é importante,
Os blocos de tempo vão garantir que você cumpra suas metas na área profissional. No trabalho, isso geralmente tem a ver com o projeto de curto prazo que você precisa realizar ou uma atividade contínua ao longo do prazo que você precisa fazer repetidamente. Não importa, um compromisso consigo mesmo é o caminho mais seguro para garantir resultados extraordinários. Gente. Ele dá exemplo aqui de outras áreas que você pode usar a pergunta. Sua organização sem fins lucrativos, qual é a única coisa que podemos fazer para financiar nossas necessidades anuais, atender o dobro de pessoas, duplicar o número de voluntários, sua escola, seu local de culto, qual é a única coisa que podemos fazer para melhorar nossa experiência de culto, duplicar o alcance da nossa missão, maximizar o índice de comparecimento dos membros, alcançar nossas metas financeiras, sua comunidade, enfim. Depois que minha esposa, Mary, leu esse livro, eu, por acaso, pedi um favor qualquer a ela. Sabe o que ela me disse? Gary, no momento, essa não é a minha única coisa. Nós rimos e eu mesmo fui fazer o que eu tinha pedido. A única coisa força você a pensar grande, trabalhar na criação de uma lista, priorizar essa lista de modo que o progresso ou a progressão geométrica possa acontecer e depois começar pela primeira coisa. A única coisa que inicia sua derrubada de dominós. Assim, esteja preparado para viver uma vida nova. E lembre-se de que o segredo para alcançar resultados extraordinários é fazer uma pergunta muito grande e específica que o leve a uma resposta pequena e muito bem focada. Eu poderia dizer que uma grande pergunta não leva a grandes respostas, leva a uma pergunta pequena, curta e objetiva. É isso. Uma grande pergunta não te conduz a uma grande resposta. E sim a uma resposta simples, curta, objetiva e eficaz. Caraca! Uma grande pergunta não te conduz a uma grande resposta, e sim a uma resposta simples, curta, objetiva e eficaz. Gente, bom dia! Tudo bem, Nil? Olha, esse livro eu estou impactada. E olha como que são as coisas. Eu já li esse livro e eu não tive todos esses insights que eu tive aqui. Assim, fantástico. Olha, sem brincadeira. Se você tentar fazer tudo o que pode... Não, se você tentar fazer tudo, pode acabar sem fazer nada. Se tentar fazer uma única coisa, a única coisa certa, pode acabar tendo tudo que sempre quis. A única coisa é real. Se você colocar ela em ação, ela vai funcionar. Portanto, não adie, faça a pergunta: qual é a única coisa que posso fazer neste momento para começar a usar a única coisa na minha vida, de modo que ao fazê-la, todo o resto
se torne mais fácil ou desnecessária. E faça com que responder a isso seja a sua primeira, única coisa em frente. Cara, te falar. Aí no finalzinho aqui tem algumas páginas em que ele dá os agradecimentos, tá, gente? E sobre a pesquisa. Apesar de já fazer algum tempo em que eu vivia segundo as lições deste livro, começamos a pesquisar a única coisa a sério em 2008. Desde então, arquivamos bem mais de 1000 artigos, estudos científicos e textos acadêmicos, centenas de matérias de jornais e revistas e uma biblioteca de livros escritos pelos maiores especialistas de suas áreas de atuação. Pastas e mais pastas de descobertas, fatos e relatos cobriam cada centímetro do nosso espaço de escrita. Se você quiser mergulhar mais fundo no que aprendeu com este livro, pode encontrar uma extensa lista de material de referência que usamos, organizado por assuntos e capítulos, na página deste livro no site www.sextante.com.br. Aí ele dá aqui, tá, gente? Deixa o site da editora, onde a gente pode pesquisar algumas coisas a mais, tá? Ai, gente, entrou tanta gente agora. Olá, Néia. A gente está finalizando esse livro extraordinário aqui. Muitos insights. Eu quero ler os insights para vocês. Eu vou virar aqui a câmera, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas acho que vão aqui, ó. Livro A Única Coisa. Quais são os insights? Esses insights, gente, não são frases do livro, tá? São insights, aprendizados que eu fui tendo aqui no livro e compartilhei com vocês. Para conquistar o sucesso, foco não é o suficiente. O sucesso vem quando eu me torno especialista. Você reduz o alvo, que é o foco, para aumentar a vida. Novos hábitos vêm após a mudança de mentalidade. O urgente é o importante que você não deu importância. Pensar grande gera grandes ações que geram grandes resultados e grande crescimento pessoal. As respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. São nossos hábitos que determinam o sucesso ou fracasso do nosso futuro. Aprenda a fazer perguntas, não qualquer uma, as grandes. Não adianta ter propósito se você não o prioriza. O medo de ser ociosa te faz multitarefas. A venda é a única profissão que está inserida em todas as outras. A excelência não é simplesmente a linha de chegada, a entrega. Ela é a jornada, um estilo de vida. As perguntas são as soluções dos problemas. Só existe resposta se antes houver uma pergunta. Limpar o caminho do meu sucesso é responsabilidade minha. Eu sou a primeira peça do dominó da minha vida. Pare de buscar respostas prontas. Faça perguntas. A pergunta revela seu nível de consciência e autoconhecimento em relação à sua vida. Uma grande pergunta não te conduz a uma grande resposta, e sim a uma resposta simples, curta, objetiva e eficaz. E assim a gente termina a leitura desse livro extraordinário que você pode adquirir na Papel Colorido RJ com desconto. Por você que é minha seguidora, você adquire esse livro na Papel Colorido RJ e todos os outros livros que nós já lemos e os que nós leremos. O livro que nós vamos ler segunda-feira é O Deus que Destrói Sonhos. Está lá no quarto do meu filho, porque ele também está lendo. E eu vou pegar dele, né, ali, que eu deixei com ele para ele ler. Só que aí eu vou dividir, a gente vai estar fazendo essa leitura a partir de segunda-feira. O Deus que Destrói Sonhos. Tá curiosa? Vem com a gente, vem comigo, vem com a Papel Colorido RJ. E é isso, gente. Como a Verônica fala, a leitura dos livros são verdadeiras mentorias. Verdadeiras mentorias, ó. Você tem desconto na Papel Colorido com 15% de desconto no Pix e 10% no cartão, gente. Então aproveita essa oportunidade. Talvez você tenha dificuldades com os livros, me chame.
Tem o Clube do Livro agora que a Verônica Souto está lançando. Eu vou ter uma participação lá nesse Clube do Livro. Procure a Verônica Souto. E é isso, gente. Ande com quem está evoluindo, com quem está crescendo. E assim a gente alcança melhores resultados na nossa vida, ok? Vamos tirar o print para a gente postar. Me marca Papel Colorido RJ. Deixa eu desativar aqui os comentários. As lives ao vivo são aqui no Instagram, mas as lives ficam gravadas no meu canal do YouTube, o Motivada para Motivar. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a divulgar. Gente, é tudo gratuito, é transbordo. E tem muitas pessoas que não estão tendo acesso a isso. Então seja um canal de bênção, seja um canal de transbordo na vida dessas pessoas, ok? Vamos lá, que hoje eu tô bonitona, né, gente? Vou mudar o lado. Foi, né? Deixa eu falar algo pra vocês. Segunda-feira agora, eu tô iniciando a 6ª turma do desafio 21 dias 1% melhor. Nesse desafio, gente, você vai ter a oportunidade de ficar comigo 21 dias, eu segurando na sua mão, totalmente pelo WhatsApp. Teremos algumas palestras com a pastora Thaís Sacramento, a personal Camila Moraes, a Nutri Bárbara Souto e Renata Lorena, que vai falar sobre resiliência depois de um grave acidente que ela sofreu. E a gente vai poder entender um pouquinho ali do que é ser uma pessoa resiliente e viver uma superação na vida. Às vezes a gente está contando uma historinha que não está fazendo muito sentido, não. Tem gente que superou coisas muito maiores. Então, assim, saia da sua zona de conforto. Vem comigo para o Desafio 21 Dias. Me chama. Hoje é o último dia de inscrição. Amanhã eu vou criar o grupo. Vou colocar as normas ali. Talvez, tá? Seja o último desafio. Então, assim, você vai perder uma grande oportunidade de ter um start na sua vida e ter melhores resultados. Tá, gente? Ó, a arte, artesanatos Novo C, que é a Nil. Ela tá acompanhando, ela tá assistindo as lives gravadas lá no YouTube, tá maratonando ali a leitura do livro. É sobre isso. Quer crescer? Tem como. Tem como. Para de dar desculpa, tá bom? Então, quer entrar no Clube do Livro aí da Verônica? Fala comigo, ou chama a Verônica Souto, a Papel Colorido, vai lá no direct. O desafio começa segunda-feira, o meu desafio 21 dias 1% melhor. Começa segunda-feira, faça já a sua inscrição, compartilhe a arte. Vamos ajudar a gente. Como que a gente melhora o mundo? A gente não consegue alcançar todo mundo, mas se a gente compartilha algo bom, se a gente abençoa a vida de alguém, não, olha só, eu vou pagar para você entrar no desafio. Aconteceu isso em todas as edições. Pessoas que pagaram para amigas. Não, fulana, você precisa. Ah, não tem dinheiro. Não, tudo bem, eu vou pagar para você entrar. E assim. Ah, a pessoa se desenvolveu ou não? Não sei, mas você fez a sua parte. E é sobre isso. Tá bom? Até segunda-feira. Segunda-feira a live é às 11. Segunda-feira vai ter uma mudança nos horários, tá? Eu coloquei lá como experiência, tá, Verônica? Vai ter live às 11 na segunda. Na terça-feira é às 8, porque eu tenho compromisso com meu pai. E quarta, quinta e sexta eu coloquei às 9. Pra gente ver se vai ter uma interação maior. O que a gente consegue fazer aí nesse Instagram para as coisas melhorarem, gente? Para entrega. Olha, eu tenho quase 1.800 seguidores, pouquinho, né? Mas 1.800 seguidores e às vezes o Instagram entrega o meu stories para 15 pessoas, 20 pessoas. Como a gente consegue crescer desse jeito? Difícil, tá? Difícil não, desafiador. Mas a gente vence os desafios da vida, né? Então me ajude compartilhando. Se você compartilha, você já me ajuda e ajuda a colega também. Compartilhe o trabalho das pessoas, tá bom? Beijos, já falei demais. Passei 10 minutos aí e vambora. Meio-dia e 6 horas? Vamos ver para a próxima semana o que acontece, né? Vamos mudando aí, vou mudando, vou até achar um horário melhorzinho aí de entrega, tá bom?
Beijo, gente. Fiquem na paz.